Você pode estar cego espiritualmente e nem percebeu. Deus quer abrir seus olhos hoje. Há uma cegueira mais silenciosa do que a física. Uma cegueira que não grita, não dói, não sangra, mas destrói por dentro. É a cegueira espiritual. E o mais perigoso é que quem está cego raramente percebe. Você pode estar andando, servindo, orando, fazendo tudo certo e ainda assim caminhando no escuro sem notar. E é justamente isso que tem roubado o destino de muita gente. Confundir movimento com direção, emoção com presença, religiosidade com fé viva. Nos próximos minutos, você vai descobrir algo que poucos têm coragem de confrontar. Existem sinais claros de que a alma está perdendo a visão, mas o sistema religioso ensinou o povo a ignorá-los. E quando esses sinais são ignorados, o engano entra pela porta da frente. É por isso que tantos estão sendo manipulados por líderes que Jesus chamou de guias cegos, seguindo tradições vazias enquanto o coração se afasta do Espírito. Há decisões que você tomou e até hoje não entendeu por que deram errado. Há caminhos que pareciam certos, mas te deixaram cansado, seco, ferido. Há portas que você forçou e que Deus fechou, não por castigo, mas por proteção. Esses sinais não foram coincidências, foram alertas, foram avisos, foram misericórdia. E é aqui que tudo muda. Deus quer abrir seus olhos hoje. Ele quer te mostrar o que você não percebeu. Ele quer te revelar o que estava oculto. Ele quer te despertar do torpor espiritual que a religião normalizou. Mas o que ele vai revelar pode confrontar, pode expor, pode mexer com áreas que você tentou ignorar. E justamente por isso, talvez esta seja a palavra mais importante da sua caminhada recente. O que vem a seguir não é leve, mas pode salvar a tua fé. E pode impedir que você continue andando no escuro sem perceber. Você não clicou neste vídeo por acaso. Em algum ponto da tua semana, o teu espírito tentou te avisar que algo estava errado, que você estava vendo, mas não enxergando. O Sabedoria da Graça existe justamente para isso. Falar com quem está cansado de andar no automático, cansado da religião que promete luz, mas entrega sombra, cansado de líderes que Jesus chamou de guias cegos. Se você é novo aqui, respira e vem comigo. Aqui ninguém te trata como número. Aqui a palavra entra onde a máscara cai. Aqui a fé não é espetáculo, é vida real. E se você já faz parte desta casa, você sabe. Deus usa cada palavra como uma lâmpada dentro da alma, revelando o que você não via, tratando o que você ignorou, guiando onde ninguém mais consegue guiar. Fica até o fim. O que Deus quer abrir nos teus olhos hoje pode mudar tudo o que vem depois. Quando a alma perde a visão e nem percebe, há momentos em que o corpo anda, mas o espírito tropeça. E o mais assustador é que muita gente acredita que está firme, quando na verdade está caminhando às cegas. A cegueira espiritual não começa com um pecado escancarado, nem com uma queda visível. Ela começa devagar, silenciosa, discreta. Começa quando o coração para de enxergar o que Deus está mostrando e passa a olhar apenas o que os olhos físicos conseguem ver. É assim que o engano se instala, não com barulho, mas com sutileza, não com rebeldia, mas com distração, não com ódio, mas com cansaço. A alma não apaga de uma vez, ela apaga aos poucos. Primeiro perde a sensibilidade, depois perde o discernimento. E quando percebe, já está perdida no escuro. A cegueira espiritual é traiçoeira porque não dói. Ela apenas adormece, desacelera, anestesia. E quando o espírito entra nesse torpor, o céu parece distante e as decisões se tornam perigosas. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que está fazendo tudo certo, mas algo dentro de você não pulsa mais? Esse é o primeiro sinal de que os olhos estão se fechando. E sabe o que dói?
A maioria acha que está tudo bem, acredita que a rotina é suficiente, confunde hábito com intimidade e se acostuma com um evangelho sem brilho, sem voz, sem direção. Jesus falou sobre isso quando confrontou líderes que se achavam guias do povo, mas caminhavam no escuro. Eles sabiam versículos. Eles ensinavam todos os dias, eles tinham prestígio, tinham títulos, tinham seguidores, mas não tinham visão, porque a visão espiritual não nasce da mente, nasce da luz do Espírito. Quando essa luz apaga, o cristão continua andando, mas não sabe para onde está indo. E o mais perigoso é que ele acha que está sendo guiado por Deus, quando na verdade está sendo guiado pela própria emoção. A cegueira espiritual te leva a justificar erros, te leva a insistir onde Deus não quer mais que você esteja, te leva a permanecer em relacionamentos que Deus já fechou, te leva a buscar respostas em pessoas que nunca poderão te dar o que só o Espírito revela. E você percebe como essa cegueira cresce? Não é por falta de Bíblia, não é por falta de culto, não é por falta de oração, é por falta de luz interior. A alma cega lê a palavra como texto. A alma desperta lê como voz. A alma cega ouve sermões como discurso. A alma desperta ouve como direção. A alma cega vive pedindo sinais. A alma desperta vive reconhecendo os sinais que já estão acontecendo. Agora, uma pergunta direta. Quando foi a última vez que Deus abriu os teus olhos para algo que você não queria ver? Esse é o teste mais honesto da visão espiritual. Quando o Espírito confronta, quando ele revela o que dói, quando ele mostra o que você resistiu por anos. Se você não lembra da última vez que o Espírito te corrigiu, é possível que a visão esteja se apagando, não como punição, mas como alerta. E é aqui que Deus começa a agir. Ele não expõe para humilhar, ele expõe para curar, ele revela para salvar, ele ilumina para resgatar o que estava perdido dentro de você. O que Deus está começando a abrir no teu coração agora pode ser o primeiro passo para recuperar o que você não sabia que tinha perdido. Mas o que ele vai mostrar no próximo capítulo vai te fazer enxergar por que tanta coisa na tua vida ficou presa na escuridão. A escuridão que nasce dentro do coração. A cegueira espiritual não chega de fora, ela nasce por dentro. Ela começa quando a alma deixa de lidar com a própria verdade e começa a se esconder atrás de aparências. E é por isso que tanta gente anda perdida sem perceber, porque por fora tudo parece bem, mas por dentro algo já apagou. A escuridão interior não acontece de repente, ela cresce aos poucos. Começa com uma escolha ignorada, depois uma direção negligenciada, depois uma voz abafada. E quando você menos percebe, aquilo que antes te incomodava, já não incomoda mais. Esse é o ponto mais perigoso da cegueira espiritual. Quando o pecado deixa de causar dor, quando a ausência de Deus deixa de causar falta, quando a alma se acostuma a viver sem presença. Você já reparou como o coração humano tem facilidade para maquiar a própria escuridão? Ele cria desculpas, ele fabrica justificativas, ele diz que está tudo bem, mesmo quando não está. E é por isso que Jesus confrontou os líderes religiosos, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro. Eles conheciam textos, doutrinas, cerimônias, mas não conheciam a luz. A escuridão dentro da alma nasce quando o cristão troca sinceridade por performance, quando troca arrependimento por orgulho, quando troca verdade por aparência, quando troca intimidade por rotina. E aqui vai uma pergunta que expõe qualquer coração. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus sem máscara nenhuma? Porque a alma que não se quebra, escurece. A alma que não se rende, endurece. A alma que não se examina, se perde. A escuridão espiritual cresce quando você ignora o que Deus está tentando te mostrar. Quando ele diz,
pare e você continua. Quando ele diz não entre e você insiste. Quando ele diz se afaste e você se apega. Quando ele diz volte e você foge. E quanto mais você resiste, mais escuro o caminho fica. Não porque Deus apagou a luz, mas porque você fechou os olhos. Deus não mascara a verdade. Quem faz isso é o coração humano. E quando o coração passa muito tempo escondendo a verdade, ele perde a capacidade de enxergar a mentira. É assim que nascem decisões destrutivas. É assim que nascem relacionamentos tóxicos. É assim que nascem escolhas que trazem dor, porque um coração cego não consegue interpretar os sinais de Deus. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que explica por que tanta gente vive tropeçando sem parar. A alma começa a confundir silêncio com aprovação. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Porque quando você entende esse ponto, a luz volta a acender dentro de você. Quando o silêncio deixa de ser direção e vira armadilha, há momentos em que uma pessoa acredita que Deus está aprovando seu caminho, quando na verdade Deus apenas está em silêncio. Esse é o ponto mais sutil e mais mortal da cegueira espiritual. A alma acostumada com a própria vontade interpreta o silêncio como sinal verde, e assim, sem perceber, o coração entra em terrenos perigosos, acreditando que está sendo guiado pelo céu. Ela ora, mas não espera a resposta. Ela pede direção, mas decide antes da resposta vir. Ela pede confirmação, mas escolhe pela emoção. E quando nada acontece, ela pensa: se Deus não falou nada, é porque estou certo. Mas o silêncio não é aprovação. O silêncio é teste, é pausa, é aviso. E aqui está o problema: quem está cego espiritualmente não percebe o aviso. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. O povo de Israel insistia em caminhos errados porque confundia a paciência de Deus com aval. Continuava vivendo longe da presença, acreditando que estava tudo bem, porque o céu não enviava juízo imediato. Esse é o mesmo erro que milhares cometem hoje. O coração começa a caminhar sozinho. A alma entra na rotina. A mente interpreta a quietude como consentimento, e enquanto Deus tenta despertar, a pessoa segue acreditando que está ouvindo a voz certa, quando na verdade está ouvindo apenas os próprios desejos. O silêncio se torna armadilha quando a pessoa perde sensibilidade, quando ela não diferencia paz de acomodação, quando ela não distingue direção de ansiedade, quando ela não percebe que Deus não está dizendo sim, ele apenas não está sendo ouvido. A cegueira espiritual cresce nesse espaço vazio. Esse intervalo silencioso, esse tempo onde o céu não fala porque o coração não quer ouvir. E enquanto a alma continua caminhando com confiança humana, ela se distancia do propósito sem notar. Porque quem está cego não sente o desvio, apenas sente o impacto. Tarde demais. Mas há algo ainda mais profundo. Antes da cegueira total, Deus sempre envia sinais. Sinais sutis, sinais repetidos, sinais insistentes, sinais que muitos ignoram. E são esses sinais que vão expor a verdadeira condição espiritual. Os sinais que Deus envia antes da queda final, antes da alma desabar. Deus sempre avisa. Sempre. Ele não deixa ninguém cair no escuro sem antes acender pequenas luzes no caminho. Mas quem está começando a perder a visão raramente percebe essas luzes. Os sinais chegam primeiro como um incômodo leve, depois como uma inquietação persistente, depois como portas que não abrem, depois como pessoas que se afastam, depois como situações que se repetem, até que você finalmente entenda: Deus está tentando falar. Só que para quem está cego espiritualmente, tudo isso parece coincidência, parece ataque, parece atraso, parece injustiça. E o perigo é esse:
Quando o coração não enxerga, ele interpreta errado cada aviso. Deus fecha uma porta. O cristão acha que foi o diabo. Deus afasta uma pessoa. Ele acha que foi rejeição. Deus cria um silêncio. Ele acha que foi abandono. Deus interrompe um plano. Ele acha que foi fracasso. A cegueira espiritual troca propósito por sofrimento, troca direção por medo, troca aviso por confusão. E é exatamente isso que leva muita gente para caminhos que Deus nunca autorizou. Você já percebeu como certos incômodos parecem pequenos demais para serem espirituais? Mas é ali que Deus começa. Ele nunca grita primeiro. Ele sussurra. Ele pressiona suavemente. Ele cria desconfortos que só a alma sensível consegue perceber. Quando Deus quer abrir seus olhos, Ele começa no lugar onde ninguém vê, o coração. Um peso que não faz sentido, uma paz que some do nada, um alerta que você não consegue explicar, uma lembrança que insiste em voltar. Esses sinais não chegam para quem está bem, chegam para quem está no limite. E por que muitos não percebem? Porque o sistema religioso ensinou as pessoas a buscar barulho, movimento, sensações, emoções. Mas Deus trabalha nos detalhes, na sutileza, no íntimo, no fundo da alma, onde ninguém finge, onde ninguém disfarça. E quando esses sinais são ignorados, a cegueira avança. A pessoa perde a nitidez espiritual, perde o filtro, perde a capacidade de distinguir o que vem de Deus e o que vem da própria ansiedade. Agora, presta atenção, os maiores erros da sua vida não vieram de falta de aviso, vieram de falta de visão. E a pergunta que Deus coloca diante de você agora é simples e direta. Quantos sinais Ele já enviou e você tratou como coincidência? No próximo capítulo, você vai perceber algo ainda mais profundo. A cegueira espiritual não apenas impede você de ver, ela também te faz confiar em vozes que nunca deveriam te guiar. As vozes que alimentam a cegueira espiritual. A cegueira espiritual não nasce sozinha. Ela é alimentada, sustentada, reforçada por vozes que muitas vezes parecem espirituais, mas não são. Há pessoas que caminham anos acreditando que estão ouvindo Deus, quando na verdade estão ouvindo apenas ecos humanos, conselhos rasos, tradições antigas e palavras que soam piedosas, mas não carregam presença nenhuma. E aqui está a verdade, que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem toda voz que fala sobre Deus foi enviada por Deus. Há vozes que confortam, mas adormecem. Há vozes que encorajam, mas desviam. Há vozes que emocionam, mas não transformam. Há vozes que citam Bíblia, mas não carregam o Espírito. E a pessoa cega espiritualmente não percebe a diferença. Ela confunde carisma com autoridade, confunde emoção com direção, confunde empolgação com presença, confunde movimento com unção. Enquanto isso, alguém de fora olha e percebe o óbvio. Ela está sendo guiada por vozes que Jesus chamou de guias cegos, líderes que falam de Deus, mas não vivem com Deus. Essas vozes ensinam a aparência, ensinam a rotina, ensinam o como fazer, mas não conduzem ninguém ao arrependimento, ao secreto, ao confronto real da alma. E o cristão que segue esse tipo de voz perde ainda mais a visão espiritual. Sente-se protegido, mas está exposto. Sente-se guiado, mas está vulnerável. Sente-se firme, mas está à beira do desvio. E você, quantas decisões suas foram influenciadas por vozes que nunca deveriam ter chegado ao seu coração? Quantas vezes você seguiu um conselho porque soou bonito, mas depois percebeu que não tinha direção nenhuma do Espírito? Quantas vezes você confiou em alguém só porque parecia espiritual, mas nunca carregou verdade? A cegueira espiritual não cresce apenas pelo silêncio interno. Ela cresce pela confiança em vozes erradas.
E existe um detalhe profundo aqui. A voz que você ouve determina o caminho que você segue, sempre. Se você ouve vozes humanas, caminha como humano. Se você ouve vozes emocionais, caminha pela emoção. Se você ouve vozes religiosas, caminha pela rotina. Mas se você ouve a voz do Espírito, caminha na luz. Só que para ouvir o Espírito, os ouvidos precisam se limpar. A alma precisa se aquietar. O coração precisa se desligar daquilo que confundiu visão com barulho. E no próximo capítulo, Deus vai mostrar algo mais sério. Existem situações em que Ele permite a queda de certas vozes, apenas para salvar os teus olhos. Quando Deus derruba vozes para salvar teus olhos, há momentos em que Deus permite que certas pessoas caiam diante de você, não para humilhar ninguém, mas para salvar os teus olhos, para mostrar que aquela voz que você seguia não vinha do céu, para revelar que aquele líder, aquele amigo, aquele conselheiro espiritual não tinha raiz no espírito, apenas aparência, apenas costume, apenas discurso. E quando essas quedas acontecem, a alma leva um choque. Você olha e pensa: como alguém tão firme caiu assim? Mas Deus te responde em silêncio: eu permiti para proteger você. A queda de certas vozes é ação de misericórdia. É a forma mais dura e mais amorosa de Deus interromper acesso. Porque há pessoas que influenciam tua alma mais do que você admite. Há conselhos que moldam tua vida mais do que tua própria oração. Há líderes que ocupam espaço demais dentro do teu coração. E quando isso acontece, Deus remove. Ele faz ruir o pedestal. Ele expõe o que estava escondido. Ele quebra o encanto. Ele te devolve visão. Mas quem está cego espiritualmente olha para a queda e não entende o alerta, se revolta, defende o indefensável. Chora por algo que Deus já havia tirado da tua vida há muito tempo. Esse é um dos sinais mais claros da cegueira espiritual. Sentir saudade de uma voz que nunca te aproximou de Deus, apenas de si mesmo. É por isso que tantos vivem numa espécie de luto espiritual. Não porque perderam alguém de Deus, mas porque perderam alguém que ocupava o lugar de Deus. E você, quantas vezes Deus precisou arrancar alguém da tua alma para te devolver aos teus próprios passos? Quantas vezes Ele quebrou relações, alianças, admirações, só para te fazer enxergar o que você não enxergava? Quantas vezes você sofreu quando na verdade estava sendo livrado? Quando Deus derruba vozes, Ele está dizendo: escuta só a minha. Ele limpa teus ouvidos, Ele esvazia teu coração, Ele remove ruído, Ele te devolve direção. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nos bastidores espirituais. Algo que explica porque tanta gente só enxerga depois que perde. Agora, Deus vai te mostrar porque Ele precisa primeiro tocar no teu orgulho antes de abrir teus olhos. O orgulho que fecha os olhos e impede a luz, o maior inimigo da tua visão espiritual, não é o diabo, é o teu próprio orgulho. Sim, é duro ouvir isso, mas é aqui que muitos tropeçam sem perceber. O orgulho é silencioso. Ele não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de força, de maturidade, de eu sei o que estou fazendo. E enquanto você acredita que está no controle, ele está apagando tua sensibilidade aos poucos. O orgulho fecha os teus ouvidos. O orgulho fecha os teus olhos. O orgulho fecha teu coração. E quando o orgulho fecha, nem Deus força a entrada. Ele espera você abrir. É por isso que Jesus confrontou líderes religiosos com tanta firmeza. Eles não estavam cegos porque faltava conhecimento. Estavam cegos porque sobrava orgulho.
Eles sabiam tudo, menos enxergar a própria escuridão. E é exatamente assim que a cegueira espiritual começa em você. Quando você acha que já entendeu, quando acha que já viu o suficiente, quando acha que já discerniu tudo, quando acha que não precisa mais se examinar. O orgulho convence você a acreditar que está bem espiritualmente, quando na verdade está longe. Ele impede arrependimento. Ele bloqueia a instrução, ele distorce discernimento, ele faz você resistir àquilo que Deus quer tratar. E sabe qual é a parte mais dura? O orgulho cria conforto na escuridão. Você se acostuma a não ver, se acostuma a decidir sozinho, se acostuma a viver no automático, se acostuma a se apoiar na própria força. E quando Deus tenta abrir seus olhos, o orgulho fecha de novo. É por isso que Deus permite certas situações te quebrar por dentro. Não para destruir você, mas para desmontar o que te impede de enxergar. Para tirar tua autossuficiência. Para tirar tua teimosia. Para tirar tua resistência. Porque só quando o orgulho quebra, a luz entra. Talvez seja por isso que algumas áreas da tua vida parecem travadas. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele está mexendo na única coisa que impede você de ver teu orgulho. Quando a alma finalmente se rende e diz: Senhor, eu não sei mais, me mostra, a luz volta, o discernimento volta, a sensibilidade volta, a visão volta. Deus não abre os olhos de quem acha que já enxerga. Ele abre os olhos de quem admite: estou cego e preciso da tua luz. Agora, no próximo capítulo, Deus vai te conduzir a algo ainda mais profundo. O momento em que Ele mesmo entra na tua escuridão para te guiar para fora. Quando Deus entra na tua escuridão e te guia por dentro, há um momento na vida espiritual em que Deus não te chama para sair da escuridão. Ele entra nela. Entra no lugar onde você se perdeu. Entra no ponto onde sua visão apagou. Entra no canto da alma onde você escondeu dores que nunca contou a ninguém. Porque Deus não espera você melhorar para abrir seus olhos. Ele desce até onde você está e acende luz por dentro. A cegueira espiritual não termina quando você vê uma grande revelação. Ela termina quando Deus se aproxima, quando a presença dele invade aquele lugar que você mesmo tentou evitar. É por isso que você sente esse aperto agora. Essa pressão, essa exposição não é culpa, é luz. É Deus tocando onde você nunca deixou ninguém tocar. Quando Deus decide abrir seus olhos, Ele começa mostrando o teu interior. Não para te ferir, mas para te curar. Não para te expor, mas para te libertar. Não para te envergonhar, mas para te devolver visão. Ele mostra o orgulho escondido, ele mostra a mágoa não tratada, ele mostra a teimosia disfarçada de força, ele mostra o pecado escondido atrás de justificativas, ele mostra o medo escondido atrás da fé de aparência. E quando essa luz chega, você percebe que não estava apenas errado, estava sem direção, estava sobrevivendo espiritualmente. Estava tentando viver pela força, sem perceber que Deus queria te guiar pela presença. E aqui está algo poderoso. A escuridão não vence a luz. Ela só se mantém quando você não permite que Deus entre. A cegueira espiritual não é sobre falta de capacidade. É sobre falta de rendição. A visão espiritual não é sobre entender tudo. É sobre deixar Deus conduzir. Esse é o momento em que Deus pega a tua mão e diz: eu sei onde te levar, deixa eu te guiar. Mas para seguir, você precisa fazer algo que quase ninguém tem coragem de fazer. Aceitar que Deus vai te mostrar o que você não quer ver. Você vai entender exatamente por que isso dói tanto e por que essa dor é a chave da tua libertação. A dor que revela o que a cegueira escondeu. A abertura dos olhos espirituais nunca começa com aplausos, começa com dor.
Sim, a dor é a ferramenta que Deus usa para mostrar o que a cegueira tentou esconder. E quase sempre, quando Deus começa a tocar nas áreas cegas, a alma resiste. Ela se assusta, ela se defende, ela tenta fugir. Porque a dor não apenas expõe, ela revela. Ela revela onde a pessoa se perdeu, revela onde ela se enganou, revela onde ela acreditou em mentiras confortáveis, revela onde ela alimentou sentimentos que a deixaram presa. Há dores que Deus permite como um bisturi, cortam primeiro, curam depois. E é por isso que tanta gente não entende o processo. Elas imaginam Deus sempre suavizando tudo, mas não percebem que algumas curas só acontecem quando Ele pressiona a ferida. É nessa hora que muitos acham que estão sendo atacados, quando na verdade estão sendo tratados. A pessoa sente a perda de algo que não fazia bem. Sente a queda de alguém que nunca deveria guiar sua alma. Sente portas fechando que nunca deveriam ter sido abertas. Sente relações ruírem que não tinham raiz no espírito. Sente o chão mexer porque Deus está movendo o que estava errado. E ela sofre. Sofre porque perdeu a ilusão. Sofre porque estava cega. Sofre porque Deus está arrancando o que ela não largaria sozinha. Mas é exatamente aí que a luz começa. A dor abre o lugar onde a verdade entra. Você já percebeu como depois de certas dores, você enxerga melhor? Coisas que antes eram nebulosas ficam claras. Pessoas que pareciam confiáveis se revelam. Caminhos que pareciam certos mostram sinais de perigo. Situações que você insistiu por anos finalmente fazem sentido. Não eram de Deus. A dor não é inimiga da visão. A dor é amiga da revelação, porque ela elimina a ilusão. E é por isso que Deus permite certas rupturas, para que você finalmente veja. Agora, escuta com atenção. Se a dor está abrindo algo dentro de você, não fuja. Isso é Deus te devolvendo visão. É o Senhor te mostrando como essa dor se transforma em um novo nível de sensibilidade espiritual. Algo que muda completamente a maneira como você caminha daqui em diante. Quando a dor abre espaço para uma nova sensibilidade espiritual, depois que a dor expõe o que estava escondido, algo começa a nascer dentro da pessoa, algo que antes não existia, algo que ela não sabia que precisava. Uma nova sensibilidade espiritual. Não é emoção, não é fragilidade, não é medo, é percepção, é nitidez, é luz voltando a habitar onde antes só havia resistência. A alma dela começa a sentir o que antes ignorava, começa a perceber alertas que antes desprezava. Começa a evitar caminhos que antes pareciam normais. Começa a distinguir a voz do espírito da voz da própria vontade. A dor quebra a soberba interna, e quando isso acontece, a pessoa finalmente se torna capaz de ouvir o que Deus sempre tentou dizer. Ela passa a ter uma sensibilidade que não vem de esforço humano, mas de abertura interior. Ela começa a sentir quando uma conversa não é saudável, quando um conselho não vem de Deus, quando uma oportunidade não traz paz, quando uma decisão precisa esperar, quando o Espírito está tocando suavemente dizendo, não vá. Essa nova sensibilidade é o que transforma o coração endurecido em coração atento. É o que separa quem anda por rotina de quem anda pela presença. É o que diferencia aquele que vive no escuro daquele que anda iluminado por dentro. E aqui está o ponto decisivo. Essa sensibilidade não nasce na calmaria, ela nasce no confronto. É forjada na pressão, construída nas lágrimas, desenvolvida no silêncio.
refinada na renúncia. Ela é resultado de alguém que deixou Deus mexer onde doeu. Agora, a alma dela já não ignora incômodos, já não trata sinais como coincidência, já não se impressiona com aparências, já não se engana com vozes que brilham, mas não tem raiz no espírito. Ela enxerga mais, porque finalmente se rendeu, e quando essa sensibilidade espiritual desperta, algo ainda mais profundo acontece. Deus começa a mostrar não apenas o que estava errado, mas por que ela se deixou cegar. E você vai entender essa revelação com clareza, e ela pode mudar o rumo de tudo o que você viveu até aqui. As raízes escondidas que te levaram à cegueira espiritual, agora que a sensibilidade começou a despertar, Deus te leva para um ponto que quase ninguém quer encarar: as raízes. Sim, porque a cegueira espiritual não nasce do nada. Ela nasce de algo que você não tratou, algo que você guardou, algo que você empurrou com a barriga, algo que você disse, depois eu resolvo, e nunca resolveu. A cegueira espiritual é sempre fruto de uma raiz, uma ferida não tratada, uma mágoa engolida, um pecado escondido, um orgulho alimentado, uma mentira que você contou para si mesmo por tempo demais. E enquanto a raiz permanece, a visão apaga. Não importa quanto você ore, não importa quantas promessas você conheça, não importa quantas vezes você diga que confia. Se a raiz não for arrancada, a luz não volta. É por isso que Deus começa a tocar onde mais dói. Ele vai lá naquela lembrança que você nunca quis revisitar, naquela decepção que você fingiu superar, naquela escolha que você justificou, mas nunca curou, naquele apego que você escondeu atrás de espiritualidade. Porque toda cegueira nasce de uma porta que você abriu, ou de uma porta que você se recusou a fechar. E agora Deus te pergunta, qual foi a raiz que tentou apagar tua visão? Foi alguém que te feriu? Foi um caminho que parecia certo? Foi uma ilusão que você não queria largar? Foi uma voz que tomou o lugar do Espírito? Foi uma vontade sua que você chamou de direção? A raiz não mente, ela sempre revela o motivo. E quando você deixa Deus tocar nessa raiz, o milagre começa. O peso cai, a confusão some, a resistência quebra, a alma respira de novo. Deus não quer apenas abrir teus olhos, Ele quer arrancar o que te cegou, porque a verdadeira visão não volta pela superfície. Ela volta quando Deus cura o que existe por trás do teu silêncio, dos teus traumas, da tua teimosia, das tuas escolhas. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque a verdade dói. Mas a verdade cura, a verdade liberta, a verdade devolve visão. Neste momento, Deus vai te mostrar o passo mais decisivo, aquele que separa quem volta a enxergar de quem continua vivendo às cegas. O passo decisivo para recuperar a visão espiritual. Chega um momento em que Deus já te mostrou os sinais, já tocou na dor, já revelou as raízes. E agora falta apenas uma coisa, a tua resposta. Porque visão espiritual não volta só porque Deus mostrou. Ela volta quando você decide abrir os olhos. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Recuperar a visão espiritual exige coragem. Coragem de admitir onde errou. Coragem de soltar o que te cegou. Coragem de abandonar vozes que te afastavam da presença. Coragem de deixar Deus conduzir, mesmo quando o caminho contraria a tua vontade. Esse é o ponto onde muitos travam, porque para enxergar de novo, você precisa renunciar àquilo que manteve a escuridão dentro de você. Precisa parar de justificar o que te feriu. Precisa parar de tentar salvar o que Deus já encerrou. Precisa parar de chamar de paz aquilo que na verdade era apenas fuga. A visão espiritual volta quando você diz: Senhor, eu quero ver, do jeito certo, custe o que custar. E quando essa entrega acontece, Deus age. Ele não demora, Ele não hesita, Ele não pondera.
Ele ilumina, Ele limpa, Ele realinha teus passos. A vida começa a ganhar nitidez. Os alertas se tornam claros. A paz volta a guiar. A verdade deixa de assustar. O Espírito volta a falar com suavidade e você reconhece a voz na hora. E quando a visão retorna, você percebe algo que estava escondido o tempo todo. Deus nunca parou de tentar abrir os teus olhos. Você é que tinha medo de enxergar. Agora você está diante de um ponto sem volta. Ou você abraça o que Deus está revelando, ou volta para a rotina que te cegou. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus está fazendo algo poderoso. Ele está te chamando para viver com visão plena. Ele está te chamando para caminhar na luz. Ele está te chamando para discernir antes de decidir. Ele está te chamando para ouvir antes de agir. Ele está te chamando para ver, de verdade. E o próximo passo é a conclusão deste vídeo, onde Deus vai selar tudo o que foi falado até agora e te conduzir para um novo nível de caminhada espiritual. Se você chegou até aqui, é porque Deus está fazendo algo muito profundo dentro de você. Não foi só uma palavra, não foi só um alerta, foi um espelho. Um confronto, uma abertura de olhos que você não teria coragem de fazer sozinho. E agora, no silêncio deste momento, você já sente isso por dentro. A luz voltou a acender. Deus não te trouxe até o fim deste vídeo para te acusar. Ele te trouxe para te acordar. Ele te trouxe porque te ama demais para te deixar cego, perdido, preso em ciclos que só te machucaram. Ele te trouxe porque sabe o quanto a tua alma já gritou por respostas, mesmo quando tua boca ficou calada. Agora é hora de tomar uma decisão que muda destino. Você quer continuar vendo? Porque a visão espiritual não é um evento, é uma caminhada. Uma escolha diária de não voltar ao escuro, de não se misturar ao barulho das falsas vozes, de não aceitar a rotina que apagou tua sensibilidade. A pergunta que Deus faz ao teu coração agora é simples, direta e inadiável. Você quer que eu mantenha seus olhos abertos? Se a tua resposta for sim, então fale, declare, testemunhe. Escreva aqui nos comentários: Senhor, abre meus olhos todos os dias. Isso não é apenas um comentário, é um ato espiritual, uma entrega, uma resposta ao convite que Deus te fez hoje. E antes de ir embora, lembre-se, essa palavra precisa alcançar vidas que estão tão cegas quanto você esteve um dia. Gente que está perdendo fé, propósito e direção porque ninguém teve coragem de falar a verdade. Então, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal Sabedoria da Graça, ative o sininho, deixe o like e permita que Deus use você para abrir os olhos de quem está andando no escuro. A tua visão volta hoje, a tua sensibilidade volta hoje, a tua caminhada muda hoje, porque quando Deus decide abrir os teus olhos, a escuridão perde todo o poder.